Aleluia. Irmãos queridos, hoje conosco o pastor Nivaldo Nassif aqui. Amém. Para quem não sabe, o pastor Nivaldo Nassif ia apresentá-lo ontem, mas o pastor Ademar, ele sentiu o desejo de orar, né? Achei tão bonito isso, né? E o pastor Nivaldo é um pastor batista, ele é um pastor que foi que vocês riram? Ele é batista mesmo. Ele fez careta? Não? Bom, o que eu saiba, ele é batista. Ele é pastor batista. Ele hoje mora em Orlando, mas ele tem congregado na PIB de Curitiba. Ele foi pastor junto com o meu irmão Pascoal muitos anos. Depois foi morar em Boston. Depois teve uma igreja em Boston. Depois uma igreja em Orlando. E agora ele está no ministério mais itinerante, vou dizer assim, sendo usado por Deus. Amém, queridos? Então, todas as piadas de batistas é para ele mesmo, porque ele é batista. Estenda sua mão para cá, vamos abençoá-lo. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, pela bênção que é, Senhor, tê-lo aqui conosco, pelo privilégio, por tantos anos de experiência ministerial, de trabalho, de servir ao reino, Senhor, e ele está compartilhando conosco, Senhor. Nós nos sentimos privilegiados por essa oportunidade de podermos ouvir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor faz, já fez e ainda vai fazer na vida do teu servo, Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, ontem eu não fiz. Vamos fazer. Vou usar a Bíblia do pastor, que tem mais poder, a Bíblia. Levanta bem alto assim e diz assim: essa é minha Bíblia. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Tome assento, por favor. Eu dei risada quando as pessoas me apresentam como batista numa igreja pentecostal. Numa igreja avivadona, né? Porque os batistas dizem que eu sou penteca. E os pentecas dizem que eu estou em cima do muro, que eu não me defini. Então eu não sei para onde eu vou, mas eu sou eu, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Muito bem, estou muito feliz de retornar e dizer uma coisa para você. Nós decidimos hoje chegar mais cedo para vender livros mais cedo, para poder autografar, e algumas pessoas puderam fazer isso. Eu sei que quando acaba o culto, a gente tem que correr para casa, alguns dependem de ônibus e não tem como esperar. Então nós vamos ficar hoje também aqui. Ontem nós ficamos até meia-noite aqui. Eu não tenho pressa de ir embora, mas eu sei que você tem. Mas nós vamos ficar hoje até meia-noite. E mesmo porque amanhã é domingo, o pessoal vem no culto das 9, das 11 e das 7, vai dar tudo certo. Mas aí eu combinei com o pastor que o meu assistente estará aqui amanhã durante todo o dia para oferecer os livros para aqueles que porventura não puderam pegar os livros hoje. O meu livro novo de finanças é um pouco da minha experiência de vida. Eu não sou uma pessoa milionária, mas eu sou uma pessoa rica. Eu não tenho uma casa no meu nome, mas eu moro numa linda casa. Eu não tenho um automóvel nos Estados Unidos, mas eu uso 4 diferentes automóveis da filha, dos genros e dos netos. Eu posso viajar bastante. Deus me tem dado o privilégio de viajar bastante. Deus tem cuidado de mim, cuidado da minha saúde. Se Deus deixar, dia 9 de dezembro eu completo os meus 69 gastos, né? E espero chegar um pouquinho mais longe também. Deus tem me dado uma boa saúde, não que não precise de cuidados, mas Deus tem me dado riqueza também. Eu ando 3 vezes por semana, 35 quilômetros de bicicleta. Eu faço exercício todo dia, abdominal na minha casa, abdominal de velho. Um dia eu te conto como que é. Faço, que não precisa ser no chão. Então, mas eu procuro cuidar. E isso tudo para mim é saúde, é prosperidade. E para mim riqueza não é só sentar numa montanha de dinheiro e falar: olha quanto eu tenho.
Isso para mim não é riqueza, isso para mim é egoísmo, isso é para mim alguma coisa fora de propósito. Riqueza é você poder fazer com o seu tempo o que você quiser e não perder a casa, não perder a roupa, não perder o alimento, não perder a saúde, não perder o meio de transporte. Este livro, Desvendando o Segredo da Formação da Riqueza, é um baita livro, é a minha experiência de vida. Eu tive esse entendimento aos 52 anos de idade, eu tinha zero. Eu sabia que eu ia me aposentar no Brasil com R$2.000, me aposentei com R$2.000. E eu sabia que eu ia me aposentar nos Estados Unidos com $1.011. E não faz vezes 5, porque lá um vale um, né? Então, como eu iria viver? Então, Deus me permitiu construir uma estratégia com base no que eu escrevi nesse livro, para chegar na minha idade e poder fazer o que eu quiser com o meu tempo, sem perder nada do que eu tenho. O meu padrão não é elevado, o meu padrão é de alta qualidade. Então, esse livro é um testemunho de vida, dá certo, funciona, porque ele tem a ver com o nosso compromisso com Ele e com o que Ele quer que a gente faça com a riqueza dele na nossa mão. E quase todos os livros de riqueza vão ensinar você como ganhar dinheiro deste, como ganhar dinheiro daquele. Esse livro não é um dinheiro de tirar de alguém para você. Esse livro é um de criar em Deus a tua riqueza e, crendo nisso, caminhar nessa direção. Deus, eu tive sonhos que eu imprimi em Deus e agora eu nunca mais peço para Ele. Jesus falou, não precisa ficar repetindo. Antes que as palavras venham à sua boca, Ele já sabe. Então agora eu só louvo a Deus porque Ele está me dando aquilo que eu pedi. E caminho nessa direção por fé, descansando nele, mas fazendo a minha parte. Andando em santidade, não me metendo em negócios escusos, sendo generoso, glorificando o nome do Senhor, sendo grato. Todas essas coisas estão naquele livro e eu peço para você comprar o livro, porque com aquele livro você vai comprar o livro e vai ter um roteiro como você jamais viu. Eu provo para você, é absolutamente inédito no planeta. Ninguém, eu consultei América, consultei literatura, ninguém escreveu sobre o segredo da formação da riqueza, com base na Bíblia Sagrada, como eu estou fazendo ali, e você vai ver que funciona. Funciona, você vai melhorar, você vai crescer. O meu assistente, ele fala assim, eu comecei esse livro em 2 dias e eu comprei um carro novo. Eu falei, para de falar essas coisas, mas é verdade, só que foi coincidência, ele ia comprar um carro novo, mas... E aí ele fala, compra que é bom, em 2 dias eu comprei um carro novo. Mas você vai melhorar de vida, você vai mudar muitas coisas, você vai aprender a diferença entre querer e precisar, você vai aprender que você é pobre porque você tem gastos compulsivos, que você se permite seduzir por propagandas infantis de compra e que você troca o seu futuro por um gasto imediato. O livro vai te ajudar muito. 3 partes. Primeira parte para curar, segunda parte sobre o segredo, a terceira parte uma caixa de ferramentas de administração financeira pessoal. É um livro imperdível para você, tá bom? Vai estar lá à nossa disposição hoje para eu assinar. Amanhã eu não estou aqui, mas o meu assistente vai passar aí. Eu vou voltar aqui na igreja para uma reunião de pastores no dia 25. Se você comprar o livro e faz questão do meu autógrafo, no dia 25, vem aí que eu dou um jeito e assino para você enquanto eu tomo café com os pastores, tá bom? Mas vai ser uma bênção para mim. E desde já eu quero agradecer a bênção, a honra, a oportunidade que tem sido para mim estar aqui nessa igreja deliciosa, uma igreja muito querida, muito amorosa, muito alegre, muito feliz. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida do vosso pastor, dos vossos pastores. Obrigado, Klaus, pela coragem de me convidar, mesmo sabendo que eu sou um batista. E já a segunda, hoje 3ª vez. É um recorde. A esposa dele disse que na próxima vez que eu vir eu posso pedir música, porque são 3 cultos, né? Tá bom. Então, tá dado o recado. No final eu encontro com você, se você não tiver pressa. Vai ser uma alegria assinar o livro para você e tirar uma foto de recordação com você. Tá bom? Amém? Amém. Aleluia. Eu queria falar para você sobre as manifestações da graça em tempos de deserto.
Ninguém fala amém, né? É complicado mesmo. Manifestação da graça em tempos de deserto, sai fora. Não quero deserto. Mas por que eu vou falar sobre isso? Bem, primeiro porque eu creio, Deus colocou isso no meu coração. E segundo porque nós vamos enfrentar um dos maiores calores, é assim que fala? O maior calor de todos os tempos aqui no Brasil. Nós passamos um inverno bastante quente e as ondas de calor que estão vindo por aí poderão atingir 45 graus. E nós vamos passar tempos importantes. Por favor, tome água o dia inteiro, mesmo que você não tenha sede. Use roupas leves, mantenha o pescoço e a testa umedecido com toalhas. Cuida da sua alimentação, coma mais saladas e frutas. Evite comer coisas de maior dificuldade de digestão. Procure estar abrigado nos próximos dias. Cuide de você e ajude a cuidar de pessoas que possam estar em situação de vulnerabilidade daqui a pouco. Mas então, pensando no calor, eu quero falar sobre o deserto com você. Abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Nós vamos hoje, dando tempo, conversar sobre todo o livro de Êxodo. E deixe-me falar com os meus amigos aqui das Libras de novo. Eu vou fazer de tudo para ser menos corrido. Mas ontem me deram 15 minutos e a banda já subiu. E agora, aí depois me falaram, quando a banda sobe é para você descer. Então eu vou tentar ser rápido, mas espero que você entenda. Eu juro para você que eu amo você e quero que você receba a palavra, tá bom? Deus te abençoe. Muito bem, Êxodo 15, abre a Bíblia comigo. Pronto? Amém. Diz assim no versículo 22, na tradução que eu tenho: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. Se você se chama Mara, o seu nome significa amarga. Mas em Jesus você agora é doce. Viu? Então é Mara doce. Quando perguntar ao seu nome, você é Mara doce. Tá bom? Essa é a razão porque o lugar se chama Mara. E o povo começou, só foi o começo, começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto e o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, preste atenção que esse é todo o nosso sermão. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Oremos. Senhor Jesus, nós pedimos que a tua bênção se manifeste em nós através da palavra, que ela, a palavra, traga sinais da sua maravilhosa graça que está sobre nós, como cantamos na última canção dessa noite. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Ajuda-nos a ver a sua perfeição e a sua intenção, o seu propósito, o seu desejo, o seu sonho para cada um de nós no tempo de deserto. Dá-nos a graça de ver a graça no tempo de deserto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos contar rapidamente a história. Israel, o povo de Deus, está no Egito. José, 400 anos antes, vai para lá. Eu estava com vontade de contar a história do José. Eu gosto de contar a história. Se um dia o seu pastor deixar, pastor, se um dia você deixar, eu passar umas 2 semanas, toda noite contando uma história de um personagem da Bíblia aqui, eu adoraria. Não custa nada. Estou falando sério, não custa nada, só para eu contar. Eu gosto de contar a história. Então, o José, ele vai lá. Você lembra a história do José? Você lembra a história do José? Você lembra? Um dia eu te conto a história assim em detalhe, tem cada coisa maravilhosa. Sabia que o José odiava a família dele? Sabia? Sabia que ele odiava o pai, odiava os irmãos? Ele odiava. Sabe por quê? Ele pensava assim: por que meu pai não veio atrás de mim? Ele falava que eu era o filho preferido dele e ele nem veio atrás de mim. Porque o pai não sabe, porque ele não sabe que o pai pensa que ele está morto. E às vezes nós ficamos com raiva das outras pessoas por causa de certas atitudes dela, que elas nem sabem o que está acontecendo com a gente, porque se elas soubessem, elas também teriam mudado a nossa atitude, e a gente fica com raiva de graça. Mas não é a nossa história. Aí toda a família do José vai para lá com o seu Jacó.
Aí o seu Jacó vai morar lá. Eu já estive nas terras onde eles moraram. Eu já estive lá. E eu estava num acampamento naquele dia. E eu fui andar um pouco pelo deserto sozinho, assim, não lá longe. Tinha uma ruinha, tinha casas, assim, tinha até... Eu estava num acampamento legal, tinha água, tinha piscina. E eu estava sentado na beira da piscina com as pernas molhando até o joelho. E eu levantei e fui caminhar. E quando eu dei uns 50 passos, eu vi que eu estava com a meia de compressão até o joelho. Mosquito, mas forrou ambas as pernas. Falei, uau, essa praga não saiu daqui ainda, né? Então, é legal você ir lá. Mas aí o Jacó foi morar lá, e aí não tinha televisão, não tinha nada. 400 anos depois, os caras chegaram em 3 milhões. Só que quando eles estavam crescendo muito, o faraó de agora não conheceu José, não tinha nenhum documento assinado. E aí o faraó falou, esse povo está crescendo mais que a gente. Eles estão multiplicando demais, então vamos escravizar essa turma. E escravizaram todos os judeus eram escravos. E naquele tempo, quando você virava escravo, que você era livre e virava escravo, não tinha como desvirar. Era irreversível. Raríssimas pessoas conseguiram se livrar da escravidão naquele tempo. E escravidão no Egito era uma coisa complicadíssima, porque você tinha mais ou menos 15 anos de expectativa de vida sendo escravo no Egito. Por quê? Porque corta muita pedra. E cortar aquela pedra, aquele pó entra e mata você rápido. Então, era muito complicado lá. E agora, eles vão sair dali. O Moisés é usado por Deus. Eu queria um dia contar a história do Moisés, daquele cajado dele, daquela sarça que pegava fogo, mas não pegava fogo. É uma sarça batista. A sarça do Moisés chamava Tesla. Bota fogo num carro Tesla. Você não apaga mais, você pode jogar o carro na piscina e não apaga o fogo dentro da piscina. Por isso que hoje na Europa, carro elétrico não pode mais guardar em nenhum estacionamento subterrâneo nos prédios, porque se pegar fogo, pega fogo no prédio. Se você tem um carro elétrico, Deus te abençoe. Era a sarça. E aí o Moisés ouve a voz do Senhor. E é interessante que da sarça sai aquela voz, e a voz diz assim, ô Moisés, eu estou vendo, olha só, eu estou vendo o sofrimento do meu povo. Deus não perde você de vista. Ele está vendo o que você está passando. Talvez você já tenha dito, ninguém sabe pelo que eu estou passando. Ele sabe. Ninguém tem noção do meu sofrimento. Ele tem. E ainda a sarça diz assim para o Moisés, o Moisés era uma espécie de Alexa daquele tempo, e falou assim, Moisés, eu também estou ouvindo o clamor do meu povo. Você já falou com aquele trem da tal da Alexa? Gente, aquilo é fantasmagórico, o negócio é complicado, né? E aí o Moisés está lá. Bom, e aí o Moisés, Deus vai falar com ele, Moisés, eu vou te usar para você libertar o povo. E aí depois de todas aquelas pragas, aquelas confusões todas, o pessoal sai naquela noite fatídica de Halloween judaico, que o espírito está matando todos os primogênitos do Egito, e aí as mulheres e os homens dão roupas e dinheiro para aqueles judeus, saiam daqui, suas pragas vão embora, e aí eles começam aquela noitada, e depois quando eles estão lá bem longe, já está amanhecendo, tem um baita de um marzão na frente deles, e quando eles olham para trás tem uma fumacinha, uma poeirinha lá longe no deserto, é o exército egípcio que se arrependeu e mandou toda a força bélica contra eles para resgatá-los e escravizá-los de novo. E aí o povo fala, Moisés, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e agora Moisés, o que nós vamos fazer? O Moisés falou, peraí, vou falar com ele. Deus querido, e aí Deus falou, levanta aí a mão, estende o cajado, que eu vou abrir as águas e vocês vão passar a pé enxuto. Você já pode imaginar como é que isso foi? Nem Steven Spielberg conseguiu imaginar isso, que é judeu. Se nós tivermos 3 milhões de pessoas, como alguns autores falam, ou 2 milhões de pessoas, como os mais conservadores falam, para você passar 2 milhões de seres humanos por aquele lugar seco,
Se eles fizerem fila indiana, tem 35 quilômetros. Já pensou? Não dá numa noite só, e eles passaram numa noite só. Então a abertura do mar foi daqui até pelo menos 22 quilômetros para lá, para eles passarem numa noite só. E aí quando eles ultrapassaram a coisa, teve uma festa, né? E as irmãs levaram tamboris. Interessante, né? As irmãs não esquecem as coisas que seriam. Nós estamos fugindo. Você vai levar um instrumentinho de fazer musiquinha? Ah, mas não pode faltar. E elas levaram e fizeram aquela festa e tudo. Você sabe que um menino da igreja, 9 anos de idade, chegou. O pai dele não era crente. Chegou domingo de manhã em casa. O pai dele falou: que bobagem você aprendeu hoje naquela igreja? Falou: a gente aprendeu que os judeus ultrapassaram o mar. E que bobagem foi que se contaram para você? Pai, a minha professora da escola dominical, ela falou que quando os judeus estavam na beira do mar e os egípcios vinham vindo, o Moisés pegou um rádio intercomunicador interespacial e falou uma língua estranha que eu nunca ouvi falar. E aí um monte de discos voadores chegaram imediatamente, e ETs desceram em cordas, e alguns voando sozinho, e eles construíram uma ponte gigantesca de concreto, mas parecia Lego. Eles iam encaixando umas nas outras, e aquela ponte gigante, e os outros instalaram detonadores debaixo da ponte, e Josué e Caleb ficaram com os detonadores, e eles ficaram olhando para Moisés, e aí o povo passou, e os egípcios falaram: vamos passar por ali também. E quando os egípcios estavam ali em cima, pai, o Moisés fez assim, Josué e Caleb, pum, explodiu, e eles morreram tudo na explosão. O pai do menino falou: você tem certeza que foi assim que te contaram? Falou: não, pai, não foi bem assim, mas se eu te contar do jeito que eles me contaram, o senhor não ia acreditar. Aí o pai dele falou: e como é que foi? Conta do jeito que eles te contaram. Pai, eles estavam ali, o Moisés orou, levantou o cajado, Deus abriu o mar, o povo passou pé enxuto. Quando o exército egípcio com cavalos e carruagens entraram naquele caminho seco, o Moisés abaixou a tal da vara, o mar veio para cima deles, morreram tudo afogado, cavalo, carroça, tudo. O pai falou: filho, vem cá, isso é mentira. O menino falou: eu sabia que você não ia acreditar, deixa eu te explicar. Tem uma época do ano que tem uma seca enorme nessa região do mundo. Coincidência, a água tinha 5 centímetros, não tinha um palmo de altura a água ali. Então eles passaram, tranquilos. Tem nada de abrir o mar. Falou: pai, então o milagre foi maior ainda. Falou: como assim foi milagre? Se eu estou falando que era um pouquinho de água, uma laminha, no máximo que eles pisaram era uma laminha. Falou: então pai, o milagre foi maior ainda, porque o exército inteiro egípcio, incluindo os cavalos, todos eles morreram afogados na laminha. Bom, aí eles passaram para o outro lado, e eles não levaram garrafinha de água, eles não levaram lenha, porque no deserto, de dia tem 40, 45 graus, e à noite menos 15, menos 20. Você precisa de lenha para fazer fogueira, para se aquecer, e você precisa de água. Precisava aproximadamente de 300 vagões de trens de água por dia, só para água de beber. Sem falar água de se lavar, sem falar água de fazer comida, mas também não precisava. Precisava de 300 a 350 vagões de trem de madeira todos os dias para fazer lenha, para aquecer aquele povo todo. E ninguém levou. A logística judaica era pavorosa naquele tempo. Mas Deus mandou uma nuvem que de dia fazia sombrinha e de noite os aquecia. E enquanto de noite os aquecia por aqui, escurecia os inimigos lá atrás. Fez sair água da rocha. E lá no Salmo 78, 79, agora não lembro, quando o salmista dizia: o povo incrédulo ainda, diz: quero ver se ele põe uma mesa no deserto. Nós vamos falar hoje sobre a maravilhosa graça de Deus em tempos de deserto.
Tem várias lições para aprendermos sobre o deserto. Nós vamos passear no Êxodo todo, sem ficar citando versículo, mas é o Êxodo inteiro. Vai ler Números também, vai ler um pedaço de Levíticos. Você vai aprender essa história, mas hoje nós vamos tirar 19 lições do deserto. Em um amém, né? 5. Ok. Então vamos lá. Primeira lição do deserto. Sempre que você estiver no deserto, você precisa lembrar que você está sendo por Deus transferido de nível. Você é escravo. Deus está tirando a escravatura de você, libertando da escravidão e levando você para ser dono da terra. Você ouviu? Mas você não viu. Você tem que ver. Precisa fazer um palco desse tamanho para o velhinho desse? Olha lá, meu. Você é escravo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha. Você é escravo. Deus está revertendo a sua escravidão, libertando e levando você numa mudança de nível. Cada vez que você se ver no deserto, você vai pôr a primeira coisa na mente: oba, Deus está me mudando de nível. Deus falou para você: eu vou tirar você da escravidão e te dar uma terra que mana leite e mel. Aqui você é escravo, você não é dono. Aqui você é livre, você é dono. Só que a promessa é feita aqui e ela é realizada ali. Entre a promessa feita e a realização da promessa tem o deserto. Hoje, definitivamente, você vai entender dor, sofrimento, perrengue, dificuldade. Você vai entender com os outros olhos. O nosso texto diz que Deus os levou pelo deserto e ali lhes deu estatutos. No deserto você vai aprender muito de Deus, não pelo que você lê, mas porque você vai vê-lo face a face. E no deserto, diz a Bíblia, os colocou à prova. E prova de Deus, eu já falei isso nessa igreja, prova de Deus não é para reprovar, é para aprovar. Entende prova aqui como capacitação, como lapidação, como preparação do seu caráter para você poder conviver com a bênção que Ele tem para você ali. Então quando você estiver no deserto, você vai dizer primeiro: oba, Deus está me mudando de nível. Segundo, oba, Deus vai se apresentar face a face nesse tempo para mim. Oba, Deus está me capacitando para a bênção prometida. Amém ou não amém? Amém. Mesmo que esse deserto vir por outras pessoas. Por exemplo, o José foi vendido como escravo, foi metido numa cadeia. Ele ficou triste com a família dele por muitos anos. Um dia eu provo para você porque que eu acho isso. Mas ele entendeu no final da história, quando ele se revela para os seus irmãos. Até agora ele tem raiva, tem ódio, ele está tentando se vingar de uma maneira terrível dos seus irmãos. O sonho dele vai se cumprir agora. Os irmãos ajoelharão em frente dele, mas se ajoelharão descortinando o pescoço para que a guilhotina caia. Então ele desce e vai conversar com os irmãos e diz assim: parem, vocês não me venderam como escravo. Foi Deus quem me trouxe aqui na frente para hoje ser o vosso Salvador. Entende, mesmo quando alguém jogar você no deserto, a grande primeira lição do deserto é: sempre é Deus quem me conduz pelo deserto. Espera aí, você está com raiva do seu marido, da sua sogra. Eu estou falando das mulheres.
Você sabe por que que homens contam piadas de sogra? Porque nenhum homem tem problema com sogra. Quem tem problema com sogra são as mulheres. Nem piada elas fazem. Para de ficar com raiva do seu marido, da sua mulher. Para de ficar com raiva do seu pai. Para de ficar com raiva do tio Lula. Para de ficar com raiva do tio Xandão. Ó, o pastor está pedindo difícil. Para de ficar com raiva dos palmeirenses. Porque não são eles que estão nos jogando no deserto. É Deus. Olhe a pessoa que faz o mal para você e diz assim: oba, esse é um instrumento do Deus Altíssimo para me levar para um deserto onde eu subirei de nível. Não fica bravo com pessoas, não tenha raiva de pessoas. Em última análise, sempre é Deus quem te conduz para o deserto. Mas aquela pessoa fez um mal tão grande para mim. Deus faz tudo perfeito. Senão hoje, amanhã, você vai descobrir o propósito dele para a sua vida. Mas se você ficar com raiva do seu marido, com raiva da sua mulher, com raiva dos seus pais, com raiva do seu vizinho, com raiva da torcida do Palmeiras, com raiva deles, você vai ficar amargurado e vai morrer no deserto. Deserto. Deus te jogou aí, mas Ele quer que você saia daí. Portanto, aprende isso. Deserto é um lugar de treinamentos. Deserto é um lugar de conhecê-lo melhor. E deserto é um lugar de passagem, nunca de ficagem. Mas você pode ficar. De todos que entraram no deserto, só 2 saíram. Perderam a prova do deserto. A graça de Deus te conduz pelo deserto, muitas vezes usando pessoas que você as interpreta como fazendo mal para você, e da parte delas foi mesmo, mas tem um Senhor maior do que eles, que sabe por onde te leva. Quando Nabucodonosor joga os 3 meninos na fornalha, conhece? Os 3 meninos? Sadraque, Mesaque e Abed-Afro. Tio Xandão está escutando. Está difícil pregar o evangelho hoje. Outro dia eu estava pregando sobre Jesus na cruz, entre 2 ladrões. O da direita se arrependeu, se salvou, da esquerda não teve jeito, foi para o inferno. E aí estavam falando que eu estava dando indireta. Não, estava lendo o texto da Bíblia. Era um ladrão da esquerda. Está difícil pregar o evangelho. Aí os 3 meninos, quando eles são jogados na fornalha, olha a interpretação deles. Era o deserto deles. Verdadeiramente, ó majestade Nabucodonosor, tu tens poder de me destruir. Todavia, o Deus a quem sirvo é maior do que o Senhor. E se Ele quiser me livrar das tuas mãos, Ele o fará. Todavia, se Ele não me quiser livrar de tuas mãos, ainda assim seremos fiéis a Ele, jamais dobraremos os joelhos a você. Essa foi direta. Por que Deus o jogou na fornalha? Porque Nabucodonosor queria provar para o mundo todo que o Deus verdadeiro era o dele, daquela estátua. Então Deus falou: deixa eu fazer os meus meninos passarem pela fornalha, depois eu vou arrancá-los de lá. Aliás, vou visitar a fornalha com eles. Não tem nenhum lugar onde Deus não te arremesse que a graça dele não te acompanhe. Escolhe olhar para o fogo ou olhar para ele. E quando eles saem de lá, Nabucodonosor escreve um decreto para 150 países do mundo que ele dominava naquele tempo, dizendo assim: a todas as nações da terra não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-Afro.
Aleluia. Então, deixe-me dizer uma coisa para você. O que é o deserto? Eu gosto de uma... Eu não sou coach. Nada contra coach. Tem bastante hoje no Brasil. Muito legal. Nada contra. Mas eu gosto de uma frase dos coaches, que eu vou usar no deserto. O deserto é o processo pelo qual Deus te lapida. A terra prometida é o propósito. Quem aguentar o processo, viverá o propósito. Amém ou não amém? Primeira lição, é Deus quem me colocou lá. Não fique amargurado contra ninguém. Amém ou não amém? Segunda lição, quanto tempo vai durar o deserto? Quanto tempo vai durar o deserto? Quando eu era garoto, existia um programa na televisão. Naquele tempo ninguém falava que não podia assistir aquele canal. Mas o programa se chamava Você Decide. Você decide o final do programa. Você quer este final ou este final? Deixe-me dizer, sabe quanto tempo vai levar o seu deserto? Você decide. O seu deserto vai ser curto, ou muito demorado, ou você pode morrer no deserto. A graça de Deus espera que você saia daí o mais rápido possível. E como eu sei quanto tempo vai levar, eu vou falar agora, mas é o final. Dependendo do que sai da tua boca durante o deserto. Tua boca é a chave para sair ou morrer no deserto. Provérbios 18, 21 diz: na língua há poder de vida e de morte. Você faz o uso dela que você quiser. Me parece que para cada vez que o povo reclamou no deserto, Deus acrescentou um ano mais. Você decide. Terceira lição do deserto. Deserto é um tempo de mínimos, mas de provisão milagrosa. O deserto é um tempo de mínimos, mas de provisão milagrosa. Ninguém trouxe água, ninguém trouxe freezer, ninguém levou picanha. Não, essa é outra história. Ninguém levou suprimento, nada. Tinha um tamborim, umas joias no deserto, usar joias no deserto. Mas era uma provisão mínima. O que tinha no deserto? Água que sai da pedra, o suficiente para saciar a sede, e maná que cai do céu. Você sabe o que significa a palavra maná? Nada. Não tem significado nenhum. Maná é uma expressão de nojo. Sabe o que é nojo? Você viu um cabelo na coxinha. Ou você mordeu uma goiaba e achou metade de um bicho. Ou você mordeu a goiaba e não achou o bicho. Uma mosca na sopa. Eu não sei como é a expressão, é cultural. Nos Estados Unidos é nhaca. Nhaca. No Brasil é... sei lá como que é esse nojo. Quando os judeus viram aquela coisa branquiçolenta caindo no chão, parecendo cor de ranho, esticando como chiclete, eles fizeram... E aí o Moisés falou, Deus falou que é para comer isso aí. Não descia, cara. E aí o que tem para comer, mãe? A mãe já ficava, só de lembrar. Mãe, tem de chocolate? Não. Tem quente? Não. E aí o que tem para comer? E essa expressão foi transliterando, até que no hebraico antigo ficou Yahu. Não tem nada a ver com o site. E virou depois, alguém pôs letrinha pôs vogais nas consoantes hebraicas, e foi indo, até que chegou em português, virou maná. Mas é nada. É uma coisa que cai todo dia. E não podia guardar para o dia seguinte, que apodrecia. Tinha que acreditar que no dia seguinte ia ter de novo.
E eles comiam aquilo de manhã, de tarde, de noite. Mas aquilo os sustentou por 40 anos. Podia ter sustentado só por 2 anos. Um dia a gente conta essa história de Números. Com 2 anos eles estão na porta da terra prometida e desistem de entrar e ficam mais 38 anos. É um tempo de provisão mínima. Que eu lembro, nós fomos despejados da nossa casa 2 vezes. Foram 3, eu lembro de 2. A 4ª eu consegui impedir. Já era grandão. Mas quando eu tinha 4 ou 5 anos, eu lembro claramente da minha cama, quer dizer, do colchão, na calçada, minha mãe me cobrindo para eu dormir, porque os móveis foram colocados na rua, na Vila Carrão, em São Paulo. E eu não conseguia dormir, porque as músicas de niná daquele tempo era puro terrorismo. Hoje, os pais iriam presos se cantassem as mesmas músicas, né? Por exemplo, minha mãe cantava: boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. E eu, com o olho assim, vendo se o boi vem vindo lá na rua. Como é que eu ia dormir? Aí ela via que eu não dormia, ela fazia cafuné no meu cabelinho que eu tinha. E cantava: bicho papão, sai de cima do telhado, deixa esse menino dormir. Olhando tudo que era telhado, gente. Eu já sei o que é isso. Quando eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar de office boy. Eu não sei se isso existe ainda. Mensageiro. Eu ganhava 75% de um salário mínimo. Trabalhava na Fiesp. Morava em São Mateus. E aí a gente comprou uma grade de ferro para pôr na frente da casa, que não tinha. E nessa mesma época a gente descobriu que papai, meus avós por parte do papai são muçulmanos. Papai sempre foi muçulmano da boca para fora. A única doutrina muçulmana, islâmica, que papai seguiu à risca foi a de ter muitas mulheres. Fiel. E com isso ele faliu a nossa casa, por isso a gente era despejado. Ele tinha muitas para sustentar e ainda jogava nos cavalos. E aí um dia, nessa época, a gente descobriu que o papai não estava pagando a prestação da Caixa Econômica Federal, da casa própria, que era na cidade satélite de Santa Bárbara, depois de São Mateus. Isso aqui é tão longe que se você chegar lá, você não consegue voltar em 5 dias. Hoje a gente saiu 6 horas da manhã de carro para pegar trânsito, chegar aqui às 6 da tarde, longe o negócio. E a gente descobriu que fazia 9 meses que o papai não pagava e tinha uma carta de despejo. Então a gente correu e alugou um cortiço na Moca. Era um corredor, 4 metros de largura, uma cozinha do lado de cá de 2 metros quadrados, um quarto do lado de cá de 4 metros quadrados, 6 ou 7 banheiros para 15, 18 famílias que moravam no cortiço. Era o que o meu salário podia pagar. Foram tempos difíceis. Aí me converti mais tarde, não dá tempo de contar todas as histórias entre eu e papai. Matei o papai, mas ele escapou. Aí foi um negócio, um dia eu te conto. Contar sobre o enterro dele, você nem vai acreditar como é que foi o enterro de pai. Foi uma bagunça. E eu quase apanhei, fui apedrejado. Não é um negócio, minha história é uma... Aliás, se um dia você quiser viajar comigo, você vai se divertir muito. Eu fiz uma viagem para Israel. Tentei uma, veio o Covid. Tentei a outra, o Hamas não deixou. Falaram para mim que não é bom ir para lá com nome árabe. Mas vocês... Nossa, eu já fiz viagem para Israel, que é uma benção. Eu estou dentro da onde é a manjedoura, onde Jesus foi colocado ali. E eu estava numa caravana gigantesca. Eu sou muito famoso. Nossa, tinha 11 pessoas na minha caravana. E uma delas ainda me cai endemoniada dentro do negócio.
Aí aquela fila de estrangeiro, porque é um buraco que você desce lá, né? Um basement, um porão, e aquela fila de estrangeiro, e eu falava, agora eu não sei se o demônio é brasileiro, se o demônio é árabe, se o demônio é judeu, que língua essa raça fala, e eu não sei com o que é que eu expulso, e a turma, ei, eu falei, please, calm down, please. Let me do something right now. Be patient, please. E agora, Deus, me fala aqui o que eu falo. Ah, mas eu não sei falar árabe, eu não sei falar judeu, eu não sei falar inglês direito. Então vai em português mesmo da Zona Leste. Sai daí, ô! Aí a mulher acordou, eu levantei, tirei a mulher de lá, e aí a fila andou. Ah, você tem que viajar comigo. Se você voltar, você vai ter muita história para contar. Acontece de tudo comigo, gente. Uma barata. Aí, gente, aí eu fui ser seminarista. E eu descobri que seminarista é seminarista. Ele está no ministério. Depois ele ganha salário mínimo. Para começar. É um barato. E aí eu saía 5 horas da manhã de casa para pegar 2 ônibus para ir na Fiesp, na Avenida Paulista, depois pegar um ônibus correndo para Perdizes para fazer a faculdade teológica. E quando acabava a aula acabava às 11, mas 11h15 passava um Lapa Penha para passar na Radial Leste, que eu precisava dele. Aí eu ficava batendo os cadernos na mesa assim, como quem acabou a aula. Na maioria das vezes o professor dispensava e eu descia correndo para não perder esse ônibus que vinha com gente pendurada na porta. Eu entrava, depois era na Radial Leste, quando vinha um que eu conseguia entrar já era um milagre. Era tão apertado que eu dormia de pé porque eu não caía. Quando eu caía já tinha chegado. E aí eu chegava em casa mais ou menos assim, 1h. Aí eu ia jantar e tinha uma panelinha de arroz e um ovo do lado. Eu tinha que esquentar o arroz e fritar o ovo, porque é o que eu tinha. Eu já tinha comido isso no almoço, agora tinha isso para comer na janta. E aí eu esquentava o arroz, fritava o ovo, eu jogava bastante óleo em cima, olha que loucura. Jogava bastante óleo em cima para a clara ficar dura rápido e a gema ficar molinha. Aí eu pegava aquele colherão assim, pegava com jeito, colocava em cima da montanha de arroz e furava para ver aquela sustância descer, misturada no óleo, e comia aquilo. Minha mãe falava que nessa época que eu era seminarista, eu era muito parecido com Jesus. Porque Jesus orava no monte, eu orava atrás. Um dia eu cheguei lá, tinha um bilhete da mamãe. Seu pai lembrou que o seu existe? Não, mamãe fez uma blusinha de tricô com o resto de lã. A vizinha quis comprar, eu dei de presente para ela. Aí ela deu um dinheirinho para mim. Eu paguei a conta de luz e comprei 2 gomos de linguiça. Tem um para hoje, guardo o outro para amanhã, porque amanhã não tem dinheiro para o ovo. Mas quando Deus me chamou para o ministério, eu fiz uma coisa que não pode fazer. Mas ninguém falou que não podia. Eu falei, Deus, o senhor me quer no ministério mesmo? Fala comigo. Não pode fazer. Meu amigo fez isso, falou, Judas foi e enforcou-se. Aí ele abriu de novo e falou, Deus, para de graça. É meu servo quem obedece o que eu mando. Ah, Deus. Eu não sabia que não podia fazer isso. Mas eu fiz e saiu o último versículo de 2 Reis. Na tradução que eu tinha naquele tempo eu memorizei. E quanto à sua subsistência de contínuo lhe foi dado pelo rei, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Eu sabia que eu tenho o meu maná. E aí, eu acabei de comer aquela linguiça. Minha barriga falou, quero mais. Eu falei, para com isso, é de amanhã. Minha barriga falou, não, e qual é a promessa? Eu falei, então vamos abrir a geladeira. Ela falou, me tira daqui, pelo amor de Deus. Aí fritei, fui dormir com a barriga desse tamanho. Quando eu caí naquele buraco da cama de molas que eu tinha, que eu encaixava ali, que eu fechei os olhos, minha mãe falou, meu filho, está na hora, e vai trabalhar. E no dia seguinte eu sabia que aquele ovo estaria lá. Tinha um bilhete da mamãe, seu pai lembrou que você existe, passou aqui e deixou 1 quilo de carne para bife. Era churrascaria, aquilo durou semanas, era um pedacinho para cada noite. Era benção, era maná. Deus fazia, de vez em quando mandava uma codornize no maná. Um dia eu falei para a Miss Universo, casei com ela. É sério, minha esposa é linda. Ela só não enxerga. De vez em quando ela fala, amor, preciso comprar óculos. Imagina, eu sou crente, eu vou orar, Deus vai te curar. Eu falo, Deus, cura não. Quando ela quer passar a mão no meu rosto, eu ponho uma máscara do Tom Cruise na frente. Não é duro, 44 anos de casado mesmo. E aí, a gente se encontrava na escola dominical, porque eu não tinha dinheiro para pagar 2 passagens.
quando encontrava no ponto do ônibus, porque ela ia pagar a minha. Era um tempo duro. E um dia eu falei, mãe, eu falei para ela, vamos almoçar na minha casa amanhã? Pedi permissão para o pai dela, para a gente voltar da igreja e almoçar lá em casa. Aí cheguei sábado em casa e falei, mãe, amanhã Miss Universo vem almoçar aqui. Ela falou, não dá, não tem nem pro ovo. Falei, mãe, ela só quer ver um pouco a senhora, depois não esquenta com isso. E minha mãe preocupadíssima, eu fui para a escola dominical, cheguei lá, falei, seguinte, só vai ter arroz. Mas você fala que é o melhor arroz do mundo, que você vai levar o filho dela para você. Depois a gente sai correndo, você fala, meu pai tá bravo, tá demorando. E a gente corre, não, crentemente também. A gente corre e... Batista. Recém-convertido. Aí a gente volta para sua casa e completa o almoço lá. Aí quando nós chegamos em casa, minha mãe com aquela cara de quem fez coisa errada no portão esperando a gente. Entramos lá naquela nossa mesa da cozinha, que só cabia 4 pessoas de madeira, com pé de madeira. Você lembra dessas mesas? Maravilha. E aí, aquelas cadeiras de ferro com assento de plástico, que sempre estava rasgado. Era lindo aquele tempo. Então, aí nós chegamos lá, tinha uma macarronada, tinha uma salada de alface com tomate e cebola, tinha uns bifes, refrigerante. Eu pensei em muitas coisas, mas eu só falei, mãe, que fizestes? Porque mãe é capaz de tudo. Pensei, ela roubou, né? A noiva dele vem aqui, né? Ela falou, não, eu cacei essa casa inteira atrás de moeda. Eu orei igual a menina que perdeu a moeda. Falei, Deus, eu preciso achar o que eu não tenho. Me dá um jeito aí. E ela achou, ela falou, dá para comprar 2 ovos. Eu pensei, eu vou lá, compro 2 ovos. Pelo menos você e sua noiva têm um ovo, eu e seu irmão comemos só arroz. Coração de mãe, né? Aí ela chegou lá na porta da vendinha que tinha lá no bairro. Aí que ela está entrando, tem um irmão da igreja, um penteca. Aí minha mãe vê ele assim, ele fala, passeou, irmã? E ela diz, passeou. Eu não sei porque alguns irmãos não falam paz do Senhor na rua, eles falam passeou. Passeou onde? Eu sei, dançou, né? Rolou, mas passeou. Bom, aí ela passeou. Aí ele veio fazer uma compra. Não, vou comprar 2 ovinhos. Vai fazer um bolinho. Ela falou, vai tomar um cafezinho. E aí quando ele entrou, ele fez xarabassuricanda. Ele virou para trás e disse assim, dona, Deus está falando comigo aqui. Pois não, irmão? Deus está falando que é para eu comprar para a irmã exatamente o que eu vou comprar para mim, na mesma quantidade que eu vou comprar para minha família. A irmã aceita? Se foi Deus, né, irmão? Aí estava a nossa mesa lá. No tempo de deserto, você tem provisão mínima, mas milagrosa. Amém? E tem mais um monte ainda, não vai dar tempo. Que horas são? Deixa eu ver. Ok. Então, que hora acaba? 11? Não, se acabar 11 não vai dar tempo. Primeira lição do deserto, é Deus quem te leva, não fica bravo com ninguém. Segunda lição do deserto, é um tempo de mínimos, mas de provisão milagrosa. Terceira lição do deserto, é você quem decide o tempo que você vai ficar no deserto. Quarta lição do deserto, no deserto a gente aprende a lutar com os inimigos verdadeiros. O exército judaico é até hoje o melhor exército do mundo porque eles aprenderam a lutar no deserto. Não tem exército mais formidável do que o exército israelita. Quando você está no deserto, Deus quer ensinar você a se tornar um guerreiro, uma guerreira. Mas você tem que aprender a lutar contra os inimigos certos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Seu primeiro inimigo, Satanás e os seus demônios. E você já os venceu pela sua posição em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, a forma verbal é
ordenando você a resistir. Quando eu estava na igreja de Curitiba, toda terça-feira tinha uma santa reunião de pastores lá. E tinha um dos pastores de jovens, de adolescentes, não veio para a reunião. Daí a pouco ele ligou, pediu para falar comigo. E ele disse: Nassif, eu estou fazendo uma visita aqui e tem uma mulher endemoniada. Rapaz, já mandei o demônio para tudo que é lado, ele não sai. Você vem aqui me ajudar a expulsar o demônio? Eu falei: estou indo. Quando eu fui levantar, falei: Pascoal, não vou não. Pascoal falou: por que você não vai ajudar a menina? Eu falei: não vou não, deixa ele se virar lá, estou afim não. Falou: mas Nassif. Eu falei: Pascoal, se eu for e o demônio sair, esse menino nunca mais vai acreditar que ele pode expulsar. Deixa ele lá. O menino voltou descabelado. O cara: por que você não foi? Eu falei: porque eu queria que você expulsava. Expulsou? Aham. Glória a Deus. A Bíblia diz para você resistir. Não é para chamar o pastor: ai pastor, tem um demônio aqui. Problema teu, expulsa, você tem autoridade. Não fica bravo com pessoas, fica bravo com quem possui as pessoas. E segundo o inimigo, a sua carne aprende a ter controle sobre o seu corpo. Esses são os inimigos. Torne-se um homem e uma mulher de oração que vence os dois piores inimigos de tua vida: os demônios e a sua própria carne. O deserto é um lugar onde você vai aprender que a obediência à liderança é a condição mais importante para o sucesso da sua vida e não só do seu líder. No deserto houve rebeldia. Coré e seus amigos disseram: Moisés, você está maluco, você está errado, você está isso, você está aquilo. Moisés disse: Senhor, eis aí Coré e a sua turma. Deus disse: abriu um buraco e os comeu todos. Por quê? Porque o deserto ensina quem é criança na fé e quem é adulto na fé. Criança na fé reclama e se rebela. Se você é um reclamão, uma reclamona, você vai morrer no deserto. Ah, mas eu estou vendo uma coisa errada. Se dirige à pessoa em amor e comunica, mas não faz do contra. É a tua morte. Deus fala para Moisés: fala para o povo casar só entre eles, que não dá para ficar carregando estrangeiro agora, é só casar entre nós por enquanto. Aí Moisés bota uma ordem, e ele vai e casa com a garota linda demais. Como era o nome da garota de Moisés, quem lembra? Zípora, que a gente fala Zípora, mas em hebraico é Sephora. O nome daquela empresa de cosméticos, Sephora, é em homenagem à esposa dele, a beleza dela, sabia? É, o judeu inteligente. E aí vendeu para você vai lá da Sephora. É, Zípora. Ele casa com a menina de fora. A irmã de Moisés e o irmão de Moisés eram mais velhos que Moisés. Na cultura judaica, dentro da tenda deles, a Miriam e o irmão podiam. Ela falou: escuta aqui, Moisés, você está maluco, cara? Deus fala pela tua boca para a gente fazer uma coisa e você faz o contrário. Você que é o exemplo, como é que você dá uma dessa? Você vai ter que consertar isso, eu não sei como. Moisés ia ajoelhar, ia orar, ia buscar a resposta de Deus, sei lá, mas eles não fizeram isso. Eles tinham autoridade para fazer isso, porque eram irmãos mais velhos. Dentro de casa não havia hierarquia a não ser a das gerações. Mas o Arão e a Miriam ficam falando assim, lá nas tendas. Sabe, sou irmã dele, imagina que eu não amo meu irmão. Mas eu acho que ele fez errado. Sabe, oi, tudo bem, irmã? Vai na feira. Então você viu o que meu irmão fez? Nossa, eu amo tanto meu irmão, mas ele foi um mau exemplo. A Bíblia diz que Deus parou a nuvem e Deus parou de se revelar. A rebeldia impede o progresso do povo de Deus e o ensurdece quanto à voz do Altíssimo. Moisés mesmo assim intervém, e a tal da Miriam fica coberta de lepra por uma semana. E por uma semana tudo ficou estacionado.
até que Deus a purificasse de novo e a devolvesse, porque o deserto vai ensinar. Se você é uma criança rabugenta, reclamona, briguenta, chata, acusadora e rebelde, o deserto vai ensinar para você a sua maturidade de fé. Tem mais lições do deserto, mas não vai dar tempo, de verdade. Queria fazer mais umas 3 ou 4, mas eu quero fazer a última. Como eu sei que eu vou passar pela prova do deserto? Eu só comecei o meu deserto. Como eu sei que eu atravessarei e chegarei a esse outro nível? Como eu viverei o propósito de Deus? Como eu posso saber que isso vai acontecer? Como eu chegarei aqui? Quais são as dicas, as provas, os sinais nos quais eu posso então confiar que vencerei o meu deserto? Primeiro, aprende. Qualquer pessoa ou circunstância que te jogar no deserto, agradeça a Deus e fala: eba, estou crescendo, estou sendo treinado, esse deserto é de passagem, eu vou chegar lá. Deixa eu dar alguns exemplos da Bíblia. Dei o exemplo Deu o exemplo do filho do Jacó, como era o nome dele? Do José. Deu o exemplo do José, jogado na cadeia, vendido como escravo, jogado na cadeia. Posso dar o exemplo dos 3 meninos da fornalha. Posso te dar o exemplo de Daniel. Posso te dar exemplo de Jonas. Posso te dar o exemplo de Jeremias no buraco. Posso te dar o exemplo de Paulo e Silas na cadeia. Posso te dar exemplo de Jesus na catacumba. Posso te dar o exemplo de Davi, os soldados olhando para o gigante e dizendo: este vai nos destruir. E o Davi olha para o gigante e fala: eba, a minha promoção chegou. Obrigado, gigante, que você veio. De hoje em diante você vai olhar para todas as pessoas que de um jeito ou de outro, conscientes ou inconscientes, te jogaram numa situação de dificuldade, e glorifica a Deus, porque eles foram instrumentos da sua capacitação, do seu treinamento, da sua lapidação, para você crescer ainda muito mais. Primeiro sinal de que você vence o deserto é como você olha as coisas. Paulo e Silas, pregando o evangelho, expulsando demônios, são chicoteados, amarrados naquela cadeia, para no dia seguinte serem decapitados. Paulo olha para o Silas, e o Silas olhou para o Paulo e falou: e aí, vamos embora, tira um hino aí. Lembra de Ademar? Lembro, vamos cantar as dele. Pá, pá, pá. E começaram a cantar. E sabe aquele ditado que os católicos têm? Os cristãos católicos têm um ditado que eu acho bacana pra caramba. Eles falam assim: quanto mais nós reza, mais assombração aparece. Os caras estão louvando a Deus, tem um terremoto. Mas daquele terremoto, o carcereiro de toda a sua casa vem para o evangelho de Jesus. Jogaram Jesus na catacumba, conseguiram matar Jesus. Jesus, quando viu Judas, disse: oba, o Judas está me levando para o exato lugar onde eu tenho que estar, para a glória de Deus. E ele se levanta dali como o Salvador da humanidade. Primeiro sinal é: você vai olhar diferente para quem te joga premeditadamente ou inconscientemente para o deserto, e vai louvar a Deus, e vai orar por essa pessoa, vai pedir que Deus a abençoe. Não fica com ódio, não fica com raiva, ore por eles, que Deus abençoe, que Deus... Segundo sinal: se da sua boca sai louvor e gratidão ou reclamação em atitudes de rebeldia. Se você só reclama, se você é desses caras que chega em casa e fala: mãe, que tem para comer? Que droga, tem nada diferente hoje? Estou morrendo de fome. Então come. Não, isso eu não quero. Então você não está com fome coisa nenhuma. Se tivesse com fome, comia à mesa. Ô marido, você pediu para a esposa fazer aquela comida e ela não fez? Dá glória a Deus que ela fez alguma. Para de reclamar, irmã, para de reclamar. Eu vou dizer por que você tem que mudar o que sai da tua boca. Não pode mais ter reclamação.
Porque Provérbios 18:20 diz: o que sai da tua boca, disso você vai saciar o seu estômago. Se você fala, ai tá ruim, ai tá difícil, ai tô sofrendo, ai tô doente, ai meu marido é ruim, meu marido é chato, meu marido bebe, meu marido é beguento, meu marido tem um nervosismo, meus filhos são desobedientes, vai exatamente isso que vai acontecer para você. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Para de reclamar. Em vez de reclamar, louva. Em vez de reclamar, agradece. Muda o que sai da tua boca. Se você falar bobagem, falar coisa ruim, falar que não presta, usa a palavra mais poderosa do mundo. Sabe qual é a palavra mais poderosa do mundo? É a palavra mas. M-A-S. Quando os 12 espias voltaram da terra prometida com aquele cacho de uvas, com aqueles romãs, com aquelas coisas, eles deram aquele relatório maravilhoso, o povo ficou empolgado, mas aí eles usaram, mas está cheio de gigantes, as cidades são fortificadas, é muita gente, o exército é inumerável, nós vamos morrer, eles vão nos matar, e tem uns gigantes lá que a gente parece um gafanhoto perto deles, e não sei o quê, mas tudo de ruim. O que aconteceu? Todo o acampamento de Israel gritou a noite toda. Não era choro, era grito. No dia seguinte, falaram que não queriam mais o Moisés como seu líder. E ainda disseram assim: Moisés, se era para morrer na mão desses gigantes, nós preferimos morrer no deserto. Está sabendo? Deus falou, matou todos eles. Não é morrer no deserto que você falou? Que você prefere? Morre. Você já pensou se você falar, quero que meu pai some? Quero que minha mãe desapareça. Nunca mais quero ver essa pessoa. Nem político, tá? Não fala isso não. Muda o que sai da tua boca. Se você falou bobagem, você põe o mas. Mas eu tenho um Deus todo-poderoso que sabe o que está fazendo com a minha vida. Mas eu sei que esse meu sofrimento é um treinamento para eu chegar naquele lugar que Deus quer. Eu sei que Deus tem propósito. A maravilhosa graça dele está me levando para lá. Cada vez que você falar uma coisa ruim, bota o mas e bota uma coisa boa. Amém? Amém. Segunda palavra mais poderosa do mundo chama gratidão. Deus, eu estou no deserto, está um maior perrengue, eu estou doente, eu perdi o emprego, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que vai acontecer. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E não é um obrigado assim, obrigada, viu, por isso. É um obrigado honesto. Um casal de chilenos engenheiros vieram para o Brasil. 2 meses de trabalho, a empresa que ele veio, que o contratou, faliu. Ele com uma neném de 3 meses. Eles arrumaram a mesa, puseram toalha, puseram os pratos, puseram os copos, puseram os talheres, nada de comida. Deram as mãos como sempre o fizeram e disseram: Te alabamos, Senhor, porque eres nuestro Dios que conoce nuestras vidas. Te alabamos, Dios, y deseamos decir gracias, gracias, gracias por esta mesa que el Señor nos dio en este día. La recibimos con mucha gratitud en el nombre de Jesús. Pim, toca a campainha. Eles abrem a porta. Do lado da casa deles tinha um centro espírita. Do lado. Quem era? A mãe de santo. Com uma cesta. E disse assim: me deu uma coisa e tive vontade de fazer essa comida para vocês. E ele pegou a cesta assim e falou: para vocês. É para vocês. Vocês estão me entendendo? Graças, obrigado. E ela, até logo, virou as costas e foi embora. E ele entrou com a cesta, pôs em cima da mesa. Tinha arroz, tinha feijão, tinha bife, tinha salada. Tinha refrigerante. E ele olhou para a esposa dele e disse: E uma mulher que lê uma Bíblia é uma benção, né? Ela disse: está escrito en la palabra de Dios que podemos santificar todas las cosas con alabanza y gratitud. E por algumas semanas aquela mulher batia na porta e entregava uma cesta. Seja grato.
Seja grato, seja grato. Aprende essa palavra, eu vou terminar com isso. Aprende essa palavra, por favor. Gratidão não expressada é igual ingratidão expressada. Expressa a gratidão, fala obrigado. Fala obrigado ao garçom, fala obrigado ao frentista, fala obrigado ao menino do correio, fala obrigado ao menino do gás, fala obrigado ao seu pai, à sua mãe. Agradece, fala: pai, obrigado, pai, obrigado, pai, obrigado, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado, obrigado. Seja grato, sabe por quê? A gratidão faz milagres acontecerem na sua vida. E se você, em vez de reclamar, fala: mas eu tenho um Deus todo-poderoso, e louva. Se você, em vez de rebelar, você é grato, o seu deserto será deste tamanho, e logo você o terá ultrapassado. Quantas pessoas estão passando por um deserto hoje à noite? Eu quero orar para que o seu deserto fique absolutamente curto, que ele termine hoje. Mas eu vou orar também para que Deus termine todo o preparo que Ele precisa fazer na sua vida, a fim de que você chegue lá, a fim de que você comece a aprender, não mais ficar com raiva de pessoas, não mais agredir pessoas, ao contrário, orar por elas, mesmo aquelas que inconscientemente ou conscientemente, premeditadamente te jogaram nessa situação. Você vai dizer: aleluia Deus, eu oro por eles, eu sei que eles foram só instrumentos inconscientes do Senhor para me levar ao novo treinamento, a fim de que eu suba o nível da minha vida. E de hoje em diante, Deus, eu não vou reclamar mais. Não vou reclamar mais da minha casa, nem da minha roupa, nem da minha cama, nem do meu carro, ou da ausência do carro, do meu trabalho, do lugar onde eu trabalho. Não vou reclamar mais da escola, nem das ruas, nem de nada. Eu só vou dizer: obrigado Deus, e eu te louvo. Obrigado Deus, eu te louvo. Obrigado porque eu tenho um pai. Obrigado porque eu tenho um carro. Obrigado porque eu tenho um emprego. Obrigado porque eu tenho pernas. Obrigado porque eu tenho mãos. Obrigado porque eu enxergo. Obrigado porque eu posso andar. Obrigado porque eu posso falar. Obrigado porque eu ainda posso ir à igreja. Obrigado, porque você vai fazer essa decisão hoje à noite e vai usar o mas. Cada vez que você falar uma coisa que não presta, escapou, mas eu tenho um Deus maravilhoso que vai transformar. Meu marido é chato, mas meu Deus vai transformá-lo num homem maravilhoso. Eu tenho um filho desobediente, mas Deus está operando na vida dele e será o melhor filho do mundo. Eu tenho um emprego que paga pouco, mas meu Deus está me fazendo crescer aqui dentro e eu vou enriquecer. Eu estou doente hoje, é uma doença que parece que não tem cura, mas eu louvo a Deus que se a cura não vem aqui, eu a encontrarei lá. Muda o que sai da tua boca e o teu deserto fica pequeno e logo você chega lá. A maravilhosa graça de Deus te leva às vezes no deserto, porque ela é maravilhosa e te conduzirá para aquele outro lugar. Amém? Você recebeu essa palavra? Amém? Amém? Então, se você está passando pelo deserto ou não está passando pelo deserto, fica de pé no seu lugar para a gente orar. Senhor Jesus Cristo, recebe os louvores desses instrumentos. Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Seu povo está te louvando agora, com instrumentos e com o coração, com a mente. E eu quero pedir, Deus querido, àqueles que hoje estão passando por desertos terríveis, vai até eles. Começa, Deus, transformar o deserto em oásis na vida deles. Começa a se manifestar. Derrama graça, derrama o alimento, derrama a provisão, derrama o dia a dia, derrama a tua bênção, derrama, Deus, sobre eles o conforto. Tira o frio do deserto, tira o calor do deserto, proteja-os na caminhada, faça-os valentes,
Faça-os, Deus, guerreiros e guerreiras de Deus. Faça-os homens e mulheres que sabem agradecer e te louvar. Agradecer e te louvar. Faz isso na vida deles, a fim de que todos nós nessa sala saiamos imediatamente do deserto para a grande terra prometida para cada um de nós. Faz isso na vida do teu povo, porque a tua graça é maravilhosa. Aleluia, amém e amém, aleluia, glória a Deus, amém.